Irmãos queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Farei a leitura dos versos 1 a 14, irmãos. Efésios, capítulo 1, versos 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Talvez você tenha uma sensação semelhante à minha, quando uma leitura como esta é feita. É um volume de doutrina esmagador. É um volume de informações e de encadeamentos que fazem com que eu pense de mim mesmo, não sou capaz de expor esse texto. É grande demais. Mas eu creio no Deus que capacita. E por isso me proponho a pregar nele. E é preciso que você esteja atento. É preciso que você não apenas ouça o que os lábios de um homem falam, mas o que a palavra diz, a fim de que você seja educado na palavra. Porque este texto, queridos, é instrumento para muitas coisas. Instrumento para que os homens atribuam a este texto a revelação da grande doutrina da predestinação. E tenham neste texto praticamente somente este ensino. E tudo o que leiam pareça apontar tão somente para predestinação. E aqueles que têm um pensamento diferente, mais carnal, evidentemente, mais corrompido, infelizmente, vão desqualificar o texto e vão dizer que nele não está registrado nada a respeito de uma predestinação para algumas pessoas segundo a vontade de Deus, mas que isso seria válido para todos, porque Deus a todos teria predestinado. Queridos, para escapar disto, nós precisamos ir para o texto e não nos determos, como tem sido feito por séculos,
numa disputa a respeito de um aspecto no texto que sequer é o central nele. Um aspecto que sequer é o central do texto. Quando vamos a esse texto, começamos a olhar para ele no versículo 1 e percebemos que Paulo diz ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Este é o verso 1. Logo, o que ele registra aqui é palavra de Deus. Não é doutrina paulina. É palavra de Deus. Não é doutrina calvinista. Desfaçamo-nos destes nomes, dessas identidades que mais nos viciam do que nos constroem, porque antes e além de sermos calvinistas, somos discípulos de Cristo Jesus, e é a palavra dele que estudamos. Paulo faz questão de começar a sua carta dizendo: apóstolo de Cristo, isto é, enviado por Cristo Jesus. Mas pela vontade de quem? Do próprio Paulo? Não, pela vontade de Deus. É assim que está feito o registro. E é desse registro que nós precisamos aprender. Esse registro é feito para que os santos em Éfeso, fiéis em Cristo, aprendessem coisas às quais são referidas na carta. A carta inspirada por Deus não cessa nos Efésios e chega a nós. Por isso podemos ler facilmente aos santos que vivem em Santo André e fiéis em Cristo Jesus, porque é a carta escrita para redimidos, para crentes em Cristo de todas as épocas, embora o seu destinatário primário seja a igreja em Éfeso. E o que se deseja não é confusão, não é bagunça, não é guerra, não é discussão, é, verso 2, graça a vós outros e paz. Este é o intuito do ensino da palavra. E não disputas a respeito do que eu penso ou o que você pensa, do que os teólogos renovados, cheios de doutrinas e de diplomas, vão dizer: não, mas entendo que seja assim ou que seja daquela maneira. Não, o texto não está aqui posto para disputa, ele está posto para a graça e para a paz da igreja. Logo, como vamos ter isto diante de Deus, se ficarmos apenas no texto? Menos de nós, mais do que Deus nos dá, e está aqui diante dos nossos olhos. Como cristãos reformados, presbiterianos, nós acostumamos por muito tempo a ver esta figura. Muitos de nós têm essa figura passando pelos olhos com alguma frequência, quando estudam doutrina. Olhe para essa figura. O que essa figura transmite, logo de início para mim, ao menos para mim, não sei se para você, mas é que há uma coleção de pessoas, um grupo de pessoas aí representados por esses perfis. E que então, havendo essas pessoas, Deus se aproxima e escolhe dentre elas, na figura uma, no conceito algumas. Percebam como isto traz um vício. A figura é viciosa, irmãos, atentem, porque essa pregação se chama enganados com a verdade. A verdade é que nós fomos, e veremos isso no texto, abençoados de algumas maneiras, e já enfatizarei estas maneiras. Mas isto se dá, e veremos no texto, efetivamente no tempo, mas com um decreto que antecede o tempo. Efetuado na tua história, mas com um decreto que não tinha a você como um objeto definido antes de haver a sua eleição. Deus já planejou com
a eleição feita, já decretou a salvação feita. Essa figura está errada. É então uma controvérsia dura, inquebrável para alguns, empedernida como pus aí, dura como pedra. E essa controvérsia, meus queridos, nos coloca contra algumas pessoas que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, confessam o senhorio de Cristo, mas o fazem ainda interpretando o texto sem lê-lo, o fazem deturpando algo do texto. Infelizmente acontece assim com o grupo arminiano da igreja. Mas eu não sou a autoridade grande o suficiente, porque não sou Deus, para dizer que dentre estes não haja eleitos para a vida que ignorem a respeito da eleição, que tenham sido salvos porque Deus assim determinou, mas eles rejeitem este fato por sua pequenez na fé e no entendimento da Escritura. Eu não posso rejeitá-los se o Senhor, para quem toda a glória é dirigida, desejou redimi-los. Uma controvérsia antiga, que tem fundo na verdade, mas que, irmãos, se dá por haver uma ênfase numa parte do texto que põe em risco o ensino de todo o texto. Vocês que têm os seus relacionamentos familiares, de amizade, já perceberam o que acontece quando você, ao invés de olhar para a totalidade da situação, observa apenas um ponto dela? Já percebeu que quando você olha somente para um ponto, geralmente, o que acontece é um desentendimento? Você isola aquilo do contexto e, a partir daquele isolamento, aquilo que é verdade vai ser instrumento para problemas. Não raro é assim. Quando é o inverso, quando você separa aquilo e vê naquilo uma grande virtude, mas a vê dissociada do contexto, você pode se tornar um idólatra daquela virtude, esquecendo-se de onde ela está situada. Pois o mais virtuoso dos homens ainda é um pecador. É preciso que nós olhemos para o todo do texto, para que, vendo o texto, estudemos as suas partes no contexto, para que não sejamos enganados com a verdade, para que nós, oh meu Senhor, tenhamos o nosso entendimento restaurado no centro do texto. Vindo para cá, conversava com a família e pude constatar algo que é comum a todas as pessoas, todos os cristãos, em especial os calvinistas, vou dizer, todos os calvinistas, quando se menciona o texto de Efésios capítulo 1, vão dizer que o tema do texto é a predestinação. Mas não é. Então nós estamos motivando isso, achei essa figura muito interessante. Um combate, é um ringue, em que estão ali prostrados para uma queda de braço, de um lado o velhinho com uma roupa alaranjada, marronzada, Calvino, e do outro mais jovem, com um chapelão, porque precisava cobrir a calva, o Armínio. E um juiz no meio, e o pessoal em volta para ver no que vai dar. Irmãos, isso não edifica. O que temos nesse texto? O que temos nesse texto, irmãos? Vamos ao texto, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Vejam, queridos irmãos, que essas regiões celestiais em Cristo são o ambiente no qual fomos abençoados. E fomos abençoados, como o texto continua dizendo, tendo sido escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O entendimento do texto começa a aparecer com a primeira cláusula do verso 3 e a última do verso 5. Nós somos, irmãos, aqueles que existem para bendizer o Deus Todo-Poderoso. O texto diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito mesmo, expressão dos nossos lábios, o anúncio da sua grandeza na qualidade que Ele tem, adoração, exaltação, que nós digamos: Deus é bom, Deus é glorioso, Deus é amoroso, Deus é santo, bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo agiu sobre nós, como diz o final do verso 5, segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa dizer que Ele agiu segundo a sua boa vontade. Primeira razão que nós temos para reconhecer nesse texto um centro distinto da predestinação, que está no texto, é que o louvor e a glória são devidas a Ele, porque o texto diz: tudo existe para bendizê-lo, porque Ele agiu segundo a sua boa vontade sobre nós. O texto está centralizado em Deus e não no homem, centralizado na sua boa vontade e não na nossa. Como ação nossa devida é apenas a de adorá-lo. Pois Ele, em sua boa vontade, o que Ele faz? Verso 3 ainda: nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe, por favor, que nós temos 3 palavras nesse verso relacionadas com bênção. As 3 palavras em português derivam de palavras do mesmo sentido básico em grego. Você consegue identificar aí a palavra bendito, a palavra abençoado, Ele nos tem abençoado, e Ele nos tem abençoado com toda a sorte de quê? De bênção, o que não é redundância. Quando nós o bendizemos, nós o fazemos com as nossas palavras. Quando nós o exaltamos e o fazemos com a nossa vida, isto é simbolizado pelo louvor de lábios que professam o seu nome. Mas Deus, quando nos bendiz, Ele o faz com sua palavra. E sua palavra, segundo ensina o evangelista João, tem uma característica muito especial. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aprendemos no Evangelho de João que o Senhor age criando e abençoando a criação por meio do Redentor, por meio do Filho, por meio do Verbo. Por isso aprendemos que o nosso Senhor, na pessoa do Filho, é mediador de tudo o que há na existência. O mediador da criação,
o juiz do Éden no capítulo 3, o mediador do juízo, o mediador da redenção. Ele é o mediador hoje na sua intercessão. Ele é o mediador que virá, sim, no juízo final, mas no seu juízo final que não é absoluto sobre todos, porque há a igreja, e ele permanecerá sendo o mediador entre a igreja e o eterno Deus pelos séculos dos séculos. O Senhor nos abençoa em Cristo. E o verbo abençoar já traz em si esta carga, a carga de Cristo, o verbo pronunciado por Deus em favor da igreja. Ele nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. E aqui no verso 3, quando nós vemos que ele age por meio de Cristo, ele age, queridos, abençoando-nos, e ele vai passar a descrever, a citar algumas bênçãos espirituais nesse texto. As bênçãos espirituais não são a razão de ser do texto. A razão de ser do texto é a glória do Senhor. É por isso que nós vamos para o texto e vemos no final do versículo 7, no qual temos a redenção, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nessa graça, irmãos, ele manifesta algo tremendo, que é a razão de ser da nossa existência. Veja o início do verso 6, por favor. Para louvor da glória da sua graça. O texto não tem o seu centro na predestinação. Ela é verdadeira e está aí. Mas o centro do texto é que nós reconheçamos as bênçãos que Deus concedeu à igreja. E então façamos algo. Bendigamos o seu nome para o louvor da glória da sua graça. Arminianos podem fazê-lo? Adorar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus para o louvor da glória da sua graça? Podem, incompletamente, por não reconhecer uma das bênçãos do texto. E aí você, esperamos poder fazê-lo de maneira mais completa, reconhecendo as bênçãos que o texto registra e que são por nós manifestas por Deus em nosso favor. Quando Cristo morre na cruz, Ele está realizando algo que antecipadamente foi planejado, foi decretado e que no tempo é realizado. O que Ele fez, irmãos? Ele nos tem abençoado, como vimos no verso 3 e voltamos a ver no verso 7. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele nos tem abençoado de maneira multiforme, nos tem abençoado de maneira edificante e transformadora. E essa bênção que é apresentada de maneira genérica, passará a ser apresentada de maneira específica. O que aconteceu antes da fundação do mundo? Veja o verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. O que Ele fez antes da fundação do mundo? A escolha. A escolha dependente do quê? Da multidão? De um grupo gigantesco de pessoas para a qual Ele apontou aqui e apontou ali? Não. Antes da fundação do mundo, nós sequer existíamos. Como nos escolheria no meio de uma multidão? A sua escolha faz parte do seu ato criador.
Quando Ele criou, e aprendemos isso em Romanos capítulo 9, Ele criou vasos para a ira. Quando Ele criou vasos de misericórdia. Não é um ato posterior à criação, não é um ato posterior, ao seu decreto. É um ato que faz parte do seu decreto, o ato de determinar quem será redimido, quem não será. A escolha é feita antes da fundação do mundo. Por isso corrige o tempo verbal, a escolha foi feita, e por isso temos aqui, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. É uma bênção que está aqui. Não é o centro do texto, é um dos motivos pelos quais bendizemos a Deus por sua gloriosa graça. O motivo mais classicamente identificado, Ele nos predestinou. Versículo 5 nos diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, nós não somos capazes de, em nós mesmos, por nós mesmos, reconhecermos a existência de Deus. Nós não somos capazes, por nós mesmos, de reconhecermos a eficácia do ministério redentor do Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos nós capazes disso, por que outros não seriam? Somos todos humanos. Nós não somos capazes, irmãos, de nos arrependermos dos nossos pecados por nós mesmos. Nós não somos capazes de abandonar os vícios dos nossos pecados por nós mesmos. Se nós não somos capazes de fazer nenhuma dessas coisas que experimentamos todos os dias, por que nós achamos ser capazes de entender a doutrina da escolha livre e soberana de Deus sobre as pessoas? Nós, irmãos, fomos predestinados porque Ele assim desejou, por seu amor. Um amor que Ele expressou por quem, antes de mais nada, antes de mais ninguém? Como vimos o texto em Isaías 48. A quem o Senhor amou antes de nos amar? Por que Deus nos amou? Por amar-se. Amar-se a si mesmo. Deus é o único ser que absolutamente é digno de amar-se a si mesmo e não incorrer num certo egoísmo, numa característica desabonadora, porque Ele de fato é digno desse amor. Ele de fato é justo, perfeito e verdadeiro. Deus, amando-se a si mesmo, desejou expressar amor ao seu nome, amando uma parte da sua criação para a redenção. Há vasos de ira e há vasos de misericórdia, como estudamos em Romanos 9, porque Deus amou a si mesmo, e tendo amado a si mesmo, o que é o primeiro mandamento, exerceu em Cristo o amor ao próximo, que é o segundo mandamento, encarnando-se e morrendo em lugar da igreja. A predestinação se dá porque Deus amou. E se dá porque Deus quis fazer de nós pessoas que estivessem ao lado do seu Filho amado como herdeiros, Ele filho legítimo, nós como filhos adotivos. Por isso Ele coloca aqui com toda a clareza no verso 5, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ora, se somos objeto de tão grande bênção, que em nada depende de nós, o que deve sair dos nossos lábios? Que resposta deve sair dos nossos braços, senão adoração? Bendizer ao seu santo nome pela glória da sua graça. É o tema do texto.
Além disso, queridos, Ele também nos agraciou. Percebam, a escolha e a predestinação são anteriores à criação. Mas há um momento, porque o que é anterior à criação está na eternidade. Mas há um momento, logo há uma relação daquilo que Ele determinou para que seja aplicado no tempo. E a aplicação disso no tempo se dá, como vemos no texto, nos versos 8 a 10. Graça de Deus, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é a graça que te alcançou? Veja como nós nos enganamos com a verdade. A graça que me alcançou foi que eu fui salvo. Você foi salvo? Bênção, que maravilha. E reduzimos a graça de Deus a termos sido retirados do caminho do inferno. Reduzimos a bênção de Deus à predestinação e brigamos por causa dela. Reduzimos a graça de Deus à salvação da nossa vida para deixarmos de ir para o inferno. Meus irmãos, é tudo tão maior, é tudo tão descomunalmente maior. Quando Deus te deu, verso 8, sabedoria e prudência, Ele te deu isso desvendando os teus olhos, fazendo com que você pudesse ver algo que é muito maior do que a salvação da tua vida. A salvação da tua vida tem a você no centro. A doutrina enfatizada da predestinação tem aos que creem nela, a eles mesmos no centro. Eu sou um predestinado. Mas não é motivo de glória para nós, isso é graça. E quando pensamos em salvação, eu fui salvo. Mas vejam que o texto nos 9 e 10 vão dizer que este desvendar dos nossos olhos, essa sabedoria e prudência, tem uma finalidade. A finalidade é que nós possamos compreender a sua vontade, antes misteriosamente posta, e que Ele decidiu nos apresentar em Cristo. E qual é a finalidade? Verso 10. Fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Perceba, irmãos, percebam, queridos, que mesmo nós calvinistas tendemos a ser antropocêntricos, a voltar-nos para nós mesmos. Criticamos e jogamos pedras no antropocentrismo dos arminianos, e eles de fato são antropocêntricos. Eles de fato pensam tão somente com a sua razão natural. Mas nós, que temos os nossos olhos desvendados, ficamos cegos para a grandeza da razão de termos sido salvos. Eu não fui salvo para mim mesmo. Você não foi salvo para si mesmo. Nós fomos salvos para vivermos para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Vejam então que o texto fala que nós existimos, somos abençoados para bendizermos a Deus em sua glória. Esse é o centro do texto. E que as bênçãos que nos são concedidas em graça são para que nós percebamos que Jesus Cristo é o centro de toda a obra de Deus. Não está em nós o centro em nenhum momento. É por isso que essa pregação costuma ser feita de maneiras tão diferentes, porque todos nós queremos ouvir dizer que nós é que somos preciosos, que tudo foi feito por nossa causa, que se nós não estivéssemos aqui, Deus não teria a quem amar. Pobre Deus! Nós é que existimos para Ele. Esta pregação não é simpática.
Essa pregação não enche salões. Mas se Deus te colocou aqui para ouvir isto, espero que a sua resposta seja efeito do desvendar dos teus olhos, para que você reconheça que Ele é digno de toda a glória e que a tua existência seja parte consciente de que tudo está centralizado para Cristo. Ele é a razão. Essa é a graça. Mas há uma quinta bênção. Muitas grandes bênçãos, como diz o verso 3, nas regiões celestiais em Cristo. Veja que esta quinta bênção não é dinheiro no bolso. Esta grande bênção não é saúde de ferro ou de grafeno, porque o ferro enferruja. Não é saúde assim. Não é paz com todos os homens. Esta quinta bênção é a garantia de que no dia de Cristo você fará parte da propriedade de Deus para a glória do seu nome. Versos 13 e 14. Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, quando nós somos redimidos em Cristo, Deus colocou em nós um depósito que, na figura usada no texto, será tomado de volta. Está em penhor. Esse depósito é a garantia de que nós, uma vez redimidos, objetos da sua escolha e predestinação antes da fundação do mundo, do seu agraciar sobre nós, para que, redimidos, vivamos por um motivo certo, honrar e glorificar e obedecer a Cristo Jesus, em quem tudo se centraliza. Nós somos selados para que de modo algum sejamos perdidos, segundo a eficácia da nossa maldade, da nossa corrupção, da nossa autocentralidade, segundo o poder da nossa pecaminosidade. Não sejamos perdidos. Por quê? Porque Deus nos selou. Nos selou com o Espírito Santo, que é a garantia de que Ele nos preservará. É por isso que nós cremos numa outra doutrina nesse texto, que é a da perseverança dos santos. Não há como perder a redenção. E não é porque nós somos bonitinhos. É porque Ele quis assim, para que tudo centralizasse em Cristo e significasse glória ao seu nome. O texto não tem a nenhum de nós no seu centro, por mais desagradável que seja dizer isso para você. Deus é o centro. E Ele é o centro em Cristo. Olhe para o versículo, novamente, olhe para o versículo 6, na sua parte A. Tudo isso é para o louvor da glória da sua graça. Por favor, verifique também agora comigo o versículo 12. Ele faz todas as coisas, como diz o verso 11, segundo o propósito da sua própria vontade. E 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E vemos a quinta bênção com o Espírito Santo sendo o selo, a garantia da nossa chegada no último dia. E o 14 diz que isto é assim até o resgate da sua propriedade, como diz o final, em louvor da sua glória. Você que é arminiano, você que está centrado em si mesmo, com um pensamento falho, errado, enganoso, desvirtuado desse texto, por não reconhecer a soberania de Deus na escolha e predestinação
que pertence somente a Ele segundo o seu querer, você espera em Deus que tenha seus olhos desvendados, para perceber que não é a sua autonomia, a sua liberdade de escolha que está no centro da existência, mas é Cristo, e é em Cristo Todo-Poderoso Deus. Você calvinista que passou a vida pensando, Efésios 1 ensina sobre predestinação. Ok, também, mas não apenas. Não seja enganado com a verdade. A predestinação é uma das bênçãos, e todas elas apontam para a glorificação do Todo-Poderoso Deus. Logo, vem-nos à mente uma pergunta. A pergunta que é: por que ele fez isso? Já foi dito, mas é preciso enfatizar. Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. A razão de ser de toda a criação, da eleição, da queda, da redenção e da consumação. Você vai conseguir dormir com isso? Não se sentindo tão importante quanto imaginava ser? Sabe, irmãos, nós temos uma mania. A mania de julgarmos tudo conforme, e existe até um ditado antigo para isso, o 8 ou o 80. Nós tendemos a dizer que se Deus se ama a si mesmo, não pode nos amar. Tendemos a dizer que se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, não podemos amar mais nada. Tendemos a ser assim. E nós corremos o risco de fazer exatamente o inverso. Dizermos que amamos a Deus, mas amarmos tanto as demais coisas e não amarmos a Deus. Nós vivemos numa prática que é marcada por alguns absolutos. É tudo ou nada, tudo ou nada. E nos esquecemos que no amor de Deus está a essência do amor a nós. Ele nos amou porque ama a si mesmo. No amor de Deus está a essência do nosso amor a Ele, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E no amor a Deus está a essência do nosso amor ao nosso próximo, porque tendo amado a Deus acima de todas as coisas, é que nós podemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não é uma questão de tudo ou nada, é uma questão de estarmos em Deus, de entendermos que o amamos porque Ele nos amou, e desse amor por Ele, amarmos a quem estiver ao nosso redor. Entendermos que o amor de Deus, que é absoluto por si mesmo, não se resume a amar-se a si mesmo, mas Ele, amando a si mesmo em Cristo, nos amou. E Deus nos ama. Então, podemos cantar como cantamos há pouco. Eu sei, me amas. Eu posso me prostrar diante da cruz sabendo que Ele me amou e me perdoou. Eu só não posso fazer disso o centro da minha existência. Eu não posso me enganar com a verdade. Eu tenho que ser esclarecido com ela e tê-la como parte de um conjunto maior. E crendo então no soberano Deus, revelou a sua vontade, crendo nele como aquele que escolheu em Cristo, como aquele que predestinou em Cristo, como aquele que agracia em Cristo, porque em Cristo está centralizada toda a criação, e aquele que nos garante com o Espírito Santo, em Cristo, nele está o amor por nós, e nos redimiu para si, para que nós o amemos. Tendo passado por tudo isso, eu preciso perguntar a você: como você pode louvar a glória de Deus, então? Como você vai responder
a este texto cuja centralidade não é a predestinação, mas é Deus em sua glória? Como você vai responder? Como você bendirá a Deus? Ora, estamos aqui reunidos para isso, cultuando ao seu nome com a igreja, cultuando ao seu nome segundo a sua palavra, fazendo segundo a sua palavra quando você estiver só, cultuando a Deus no seu relacionamento conjugal, cultuando a Deus, você que é solteiro, na sua obediência aos seus pais, na honra no seu trabalho, na manutenção da santidade da pessoa com quem você quer se casar, na preservação, sem ultrapassar limites. Você pode honrar a Deus na sua vida comercial, no seu trabalho. Você pode honrar a Deus e deve honrá-lo ali, glorificar o seu nome com as suas palavras e com as suas obras, sendo honesto, sendo dedicado, sendo justo, sendo exemplar para os demais, mas exemplar da maneira mais positiva que possa passar pela mente de alguém. Vou dizer mais quanto ao nosso país: não aderindo àquilo que ofende a Deus. Você pode honrar e bendizer a Deus não aderindo à cultura que hoje em dia se chama de woke, não aderindo a isto, não se tornando um verdadeiro arco-íris, mas não para reproduzir a glória de Deus no seu santo trono, mas para reproduzir a intenção de alguns de haver inúmera variação de cores para as opções sexuais. Não adira a isso. Você pode honrar e adorar a Deus vivendo para glorificá-lo, não por causa da esquerda ateia, não por causa da direita capitalista e ateia, cujo ídolo é o dinheiro, mas vivendo com os princípios bíblicos para honrar a Deus numa sociedade que impõe que nós cuidemos do próximo e que nós trabalhemos para sobreviver. Implica que você viva a vida centrada em Cristo e para o louvor da sua glória, não aos ventos das ideias dos outros, na sua carne. Implica que você reconheça a soberania de Deus, reconheça o amor de Deus e a sua graça sobre a sua vida. Não manipule isso, prostre-se diante dele. Honre e adore. Então eu concluo com uma última pergunta. Você tem louvado a glória de Deus? Você tem vivido com a verdade nas mãos e enganado pela verdade, pensando numa parte dela apenas quando ela é muito maior? Irmãos, eu creio na predestinação de Deus. A palavra ensina assim, não posso crer diferente. Eu creio que Ele escolheu os seus eleitos para a vida antes da fundação do mundo. Se quiserem chamar-me de calvinista, não me sentirei ofendido, mas eu vou preferir que você me diga que eu sou bíblico. Eu sigo aquilo que Deus revelou. E assim seja com toda a sua igreja.